bem, gente, ó, finalzinho do nosso programa do Povo e hoje ele tá aqui para um bate-papo muito legal, muito bacana. Veio diretamente do escritório da Albuquerques Advocacia para bater um papo com a gente. Doutor Ayrton Albuquerque, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigão. Sempre muito bom estar aqui, participando com esse povo maravilhoso e podendo tirar as dúvidas, falar de muitos assuntos interessantes. E eu adoro esse pessoal participando com a gente, viu, Luciano? É isso, gente. E ele sempre vem aqui, né, falar sobre assuntos que estão em pauta, do que está acontecendo, muitas questões jurídicas e também para tirar dúvidas. E nós recebemos algumas perguntas e nós vamos trazer agora. Você que está aí do outro lado diz assim, Luciano, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida, eu queria falar com um advogado. Esse é o meu WhatsApp. Manda a pergunta para cá e eu encaminho para ele ou faço aqui no programa ao vivo, tá? Se quer falar direto com a Albuquerques Advocacia, com o escritório da Albuquerques Advocacia, você pode procurar no Instagram e lá mandar um direct. No Instagram é fácil, mas se você não tem essa facilidade toda com o Instagram, rede social, me manda um WhatsApp que eu passo contato, você conversa com eles para você tirar uma dúvida, para você interagir, saber aí, né, de detalhes. Eu, todo dia, quase eu falo, doutor Ayrton, preciso tirar uma dúvida, Ayrton, e aí ele me socorre. Mas vamos lá, olha só, eu recebi aqui do João Carlos do Bairro do Alto. Ele diz o seguinte, olha a pergunta dele, talvez seja o seu caso, Doutor, emprestei dinheiro para um amigo e ele não quer pagar. Não fiz contrato, apenas tenho conversas no WhatsApp. Posso cobrar judicialmente? Gente, quem nunca emprestou dinheiro para um amigo, para uma amiga, né? E aí depois ficou... Sabe o que meu pai sempre me ensinava, doutor? O que foi, Luciano? Meu pai falava assim comigo, Luciano, não empresta. Se você tiver, dá o dinheiro para a pessoa e fala, toma aqui, ele é seu, porque emprestar é a pior coisa que tem. Se for emprestar, você vai ter dor de cabeça. E eu nunca precisei emprestar, sabe por quê? Por quê? Eu nunca tive para emprestar. ele fica guardando, por isso que ele fala que não tem. Ó. Então vamos lá. João Carlos do Alto pergunta ao doutor Ayrton Albuquerque. Emprestei dinheiro para um amigo e ele não quer pagar. Não fiz contrato, apenas tenho conversas no WhatsApp. Posso cobrar judicialmente? Com a resposta, doutor Ayrton Albuquerque. João, um abraço. Pessoal do Alto aí, um abraço. Não faz isso, João. Quando você for emprestar, pelo menos faz um documentozinho. Mas as conversas de WhatsApp, acredito que todo mundo já sabe que elas têm validade. E realmente tem. O que é necessário? Acho que até antes, e aí fica uma dica, tá, Luciano? Eu faço isso muito lá no escritório, eu sou o negociador do escritório, e quando vem essas demandas para mim de negociação, eu faço um contato para poder ver se a outra pessoa do outro lado tem ou não tem interesse de pagar. Na maioria das vezes, Luciano, a pessoa faz sempre, porque ela pegou emprestado, ela vai ficar naquela assim, não, eu vou te pagar. Então, João, eu vou te pagar. Está ali só na conversa do WhatsApp. Você vai me pagar mesmo? Lá para o amigo? Vou. Então, vou fazer um documento. Porque a conversa do WhatsApp, ela é válida? É, mas vai te dar uma certa dificuldade porque a gente tem que entrar com uma ação de conhecimento para o juiz analisar e fazer defesa. Isso aí vai gerar um tempo, entendeu, Luciano? Aí é dica de ouro, né? Aqui a gente adora te ajudar e fica ligado. Por quê? Isso aconteceu há pouco tempo, né? Eu tenho uma pessoa que emprestou R$7.000 para uma outra pessoa e ela pagou a primeira, a segunda, a terceira, que estava dividido. Quando foi, depois não conseguiu. Eu falei, pô, você quer pagar? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vou fazer um documento. Então qual é a dica? O WhatsApp funciona? Funciona. Mas vamos dar uma forçada para essa pessoa assinar um documento? Porque, então agora, vamos combinar. Então você vai me pagar em 10 vezes, 20 vezes? Facilita o cara. E aí faz um documento chamado confissão de dívida. Fez esse documento extrajudicial, você foge da área de conhecimento e quando for fazer a cobrança no judiciário, você vai ser direto na execução fiscal. Entendeu, Luciano? O macete, você bate um papo e, claro, a pessoa que está do outro lado escutando, que se for o devedor, já vai pensar duas vezes, vou assinar a confissão de dívida? Mas se a pessoa tem boa fé, ela vai assinar a confissão de dívida. Assinou a confissão de dívida, você pula uma etapa dentro do judiciário. Mas procura alguém que sabe para poder te ajudar e fazer esse documento direitinho, tá bom, João? É isso, bela dica, hein? Não tem jeito, cara. Foi emprestar um dinheiro, já sabe, vai ter uma dor de cabeça. A Márcia da Várzea levanta um tema muito complicado. Obrigado, Márcia, pela audiência. Márcia da Várzea pergunta ao doutor Ayrton Albuquerque. Meu vizinho colocou uma câmera apontada para a entrada da minha casa. Isso pode ser considerado invasão de privacidade? O que eu faço? Nossa, nem fala. É Márcia, né? Márcia aqui da Várzea. Márcia, um abraço.
Eu estou passando por uma situação idêntica, Márcia. Minha esposa, inclusive, está bem chateada, porque o vizinho lá na casa que a gente tem na região do Lago também colocou, talvez ele possa até ver. Mas eu nem falei nada com ele. A câmera está lá, ela tá voltada para a parte comum. Só que ela pega uma parte da minha casa. E isso é invasão de privacidade. Com toda certeza está invadindo a tua privacidade. O que eu vou sugerir para você, Márcia? Fala, é difícil, né? Mas fala primeiro para que ele possa reposicionar a câmera de maneira tal que não invada a sua parte particular, né? Tá ali a sua casa para que não invada. E caso ele permaneça, você vai fazer uma notificação extrajudicial e aí isso pode cair lá no colo do juiz para poder decidir. Mas sim, claro, pô, tá olhando para dentro da tua casa, isso não pode. Tá certo. Márcia, obrigado aí pela participação. Agora, a Fernanda aqui de Agriões disse o seguinte: doutor, meu pai faleceu e deixou uma casa, mas um dos irmãos mora nela e não quer vender nem dividir. O que os outros herdeiros podem fazer? Aí é complicado. Nossa, família, situação de família sempre é complicado. E eu costumo dizer, Luciano, que na situação de família você tem duas questões que é importante. Sempre falo, acho que eu já falei isso para você, Sim. cara. É a situação de fato, aquilo que você está vivendo, e a situação de direito. Porque quando você vai lá para o judiciário buscar o teu direito, o prazo ali é diferente, né? Tem todo o trabalho do juiz que está sobrecarregado, a serventia. Então, tem a questão do direito. Na questão do direito, eles vão precisar articular aqui na vida real. Por quê? Porque se o pai faleceu, a documentação está ok, a propriedade é dos filhos. Logo, todo mundo tem o seu quinhão e há de se haver um consenso no que vai ser feito na propriedade. E, claro, ou os dois, são três, ou os dois recebem daquele que está lá o valor do quinhão que eles têm direito, ou a pessoa que está lá pode também passar, ou o que eles estão querendo, vender e cada um ficar com a sua parte. O que vai ter que ser feito? Eu sempre busco a via mais fácil, que é a extrajudicial. Manda lá a notificação, contrata um profissional para intermediar, chamado mediação, para fazer essa mediação. Caso não consiga, aí vai ter que levar para o judiciário. E aí já era para ter sido feito o inventário. Eu não sei como é que eles procederam lá, mas o inventário é algo que você tem que fazer aí logo que acontece ali o falecimento. Pois é, gente. E aí, para fechar aqui, o André Luiz, do bairro Rosário, diz o seguinte: meu empregador, ou seja, o patrão do André Luiz, nunca assinou a carteira dele. Isso aí, ele diz que trabalhou por vários anos ali na empresa. Ele pergunta ao doutor Ayrton Albuquerque: doutor, eu ainda posso procurar os meus direitos ou só porque eu já aceitei isso nesse prazo longo eu não tenho direito nenhum? Qual o prazo? Não, ele não colocou o prazo, ele colocou trabalhou prazo? por muitos anos, vários anos. Você tem até 2 anos quando saiu da empresa para poder entrar com uma ação judicial, ok? Primeiro prazo que eu estou te passando aí, passando para você e para todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Isso é importante. Então a pessoa trabalhou por alguns anos sem carteira assinada, ele foi demitido, ele saiu da empresa e ele quer processar, ele quer procurar os direitos dele. Ele tem no máximo 2 anos após a data de demissão, correto? Perfeito, corretíssimo, Luciano. E aí vem a outra questão. O que ele vai poder requerer? Os últimos 5 anos. Aconteceu comigo, né, atendendo uma cliente, ela falou que trabalhou para uma família que tinha um comércio e ela trabalhou nesse comércio durante 20 anos. Pasme, 20 anos trabalhando com essa família, né, era um food truck, né, que trabalhava com lanches, alimentos, etc. 20 anos. Aí estava vendo lá alguns problemas e ela estava querendo buscar o direito dela. Eu falei para ela: a senhora aceitou durante muitos anos, no caso aí do Diego, né? Não, deixa eu pegar o nome dele aqui, calma aí. Como o caso dele, passou muito tempo. Qual é a questão? Eu disse para ela: quando você fica nessa situação, sem carteira assinada, você está ciente do risco. E tem gente que acha que mesmo passando 10, 15, 20 anos vai poder requerer. André Luiz do Rosário. Então, André, pessoal do Rosário aí, um abraço. O que você pode é requerer os teus 5 últimos anos. E se você já saiu há mais de 2 anos, aí é a conta. 2, só vai conseguir 3, entendeu? Porque os 5 últimos
tem a questão da prescrição, entendeu? Do seu direito. Não facilita. Se tem algum problema, resolve, procura um advogado, procura uma orientação, não deixa passar, porque o brasileiro tem muito disso, né? Deixa tudo para cima da hora. E aí, quando vai ver, está embolado, é difícil desembolar, perdeu parte do direito. É isso, gente. E é aquilo que a gente sempre indica a você. Procure uma orientação jurídica de uma pessoa que você confia, de um advogado de confiança. Procure realmente lá um escritório que vai te atender, que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai estar com você em todos os momentos que você precisar. Ah, Luciano, eu tenho direitos a procurar a Defensoria Pública? Em vários casos, sim. Você quer resolver um problema ainda talvez menor, tem o PROCON, tem de forma gratuita muitas coisas para você. Tem aí as redes sociais dos escritórios de advocacia, que você tira muitas dúvidas, inclusive da Albuquerques Advocacia. Procure aí, Albuquerques no plural, tá? Albuquerques Advocacia, lá tem muitas questões que podem tirar as suas dúvidas. Ou vai lá no direct, manda uma mensagem, procure o WhatsApp, mas procure resolver essas questões o mais rápido possível, tirar as suas dúvidas para não prolongar ainda mais esse problema. E quando chegar lá, já viu aquilo que vai falando que quanto mais demora vai virando uma bola de neve? Pois é, aí fica mais difícil para resolver. Procure os seus direitos. Albuquerques Advocacia está aí para ajudar se precisar, isso aí. É só mandar a pergunta para o Luciano aqui, a gente vai com certeza te orientar. E sempre procure uma pessoa da sua confiança. O pessoal adora muito a IA está aí para poder ajudar. Mas a IA, ela não vai te dar isso aqui que você tem. Então, pegou alguma orientação, seja lá onde for, procura alguém da sua confiança. E hoje, ter pessoas de confiança parece um desafio, Luciano. Tá difícil, viu? Isso em todas as áreas. Em todas as áreas, perfeito. Em todas as áreas. Mecânico, eletricista e por aí vai. Complicado. Doutor Ayrton, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, viu, Luciano? Um forte abraço. Albuquerques Advocacia, sempre que você precisar, ele volta aqui, para falar um pouco mais sobre outros assuntos e tirar dúvidas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom final de semana. Bom final de semana. Um abraço a todos, viu? Valeu, gente. Tchau.